confusão, filmando a confusão. É, pessoal, bebendo minha cerveja aqui no Boi Werneck, porque o Papo Confusão está começando. E hoje nós vamos falar de cerveja. E para poder falar de cerveja, nós trouxemos a sommelier de cerveja, Fabiana Arrigui. Vamos falar também com os proprietários da microcervejaria Prússia Beer. Então vamos começar o nosso Papo Confusão. E começando o nosso Papo Confusão com eles que vieram lá de São Gonçalo do Rio Abaixo, Matheus e Douglas. Viva! Douglas, Matheus, Douglas. Estão aqui. Eles que são, né, da microcervejaria Prússia Beer, cerveja fantástica. E, cara, né, pergunta básica para a gente começar nosso bate-papo aqui. Como que tudo isso surgiu na vida de vocês, na vida de 4 amigos, né? 4 amigos. Isso é a base da nossa cervejaria, né? É a amizade. Onde é que tudo surgiu, né? Vários telefonemas, várias expectativas de criar um negócio juntos. E aí surgiu a cervejaria. E foi em novembro de 2014. Ah, legal. Em novembro de 2014 foi onde foi produzido o primeiro 1000 litros de chopp Prússia Pilsen. E graças a Deus estamos aí. Pois é, o precursor, né, dessa história toda foi o Fernando, né? Fernando, quero deixar aqui um abraço, não pôde vir, Fernando Cota, tá? E o Railton, né, também. O Railton, que é meu irmão. Ah. Então, assim, essa é a base da Prússia. Deixa um abraço para os dois aqui, que os próximos programas da Fusão estarão presentes. Mas, ô Matheus, quantos rótulos a cervejaria tem hoje? Hoje a gente trabalha com 3 rótulos já no mercado e a gente está lançando mais 2, né? No caso, a gente está com a Pilsen, que foi nossa precursora, primeira a ser lançada. Em seguida veio a Bohemian Pilsner e a Weiss. Então, estão aí os rótulos até aqui. E a gente está lançando esse mês ainda, ou no início do mês que vem, só tá para firmar a logo dos rótulos, né? O design gráfico dos rótulos. E estamos lançando uma Pale Ale e uma Indian Pale Ale, então uma IPA, né? Por enquanto é isso. A gente está animando de fazer mais rótulos, inclusive até, não sei se esse ano, vamos estudar ainda como é que vai ser a saída do mercado, mas a gente não pretende parar por aí não. Pois é, vocês têm uma Bohemia Pilsner, uma Weiss e uma Pilsen, né? Vocês já sofreram algum tipo de preconceito com alguns cervejeiros com essa cerveja Pilsen de vocês? Temos uma história muito engraçada. Quando nós aparecemos, inclusive aqui na capital, né, que a gente é do interior, fomos desafiados, assim. É impossível uma cervejaria surgir com a Pilsen, né? Estava comentando agora há pouco que exatamente a gente produzir um produto que agrade o primeiro paladar, né? A todos, mulheres, as pessoas que estão conhecendo o produto artesanal, mas que tenham um sabor diferenciado, um sabor encorpado, com matéria-prima mesmo de primeira, mas também um sabor suave. Então essa foi a bandeira de chegada da Prússia no mercado, graças a Deus. Até mesmo eu estou falando isso porque a Pilsen é uma cerveja tradicional, né? Que, né, as pessoas bebem hoje, né? Então existe essa peculiaridade aí, né? Existe, a gente vem fidelizando nos eventos que a Prússia está, né? Que a gente está grandes eventos aqui em BH, principalmente, tem gente que já está fidelizando na Pilsen. Pessoas que gostam do estilo, vai para beber a nossa Pilsen. Então nós nos sentimos vitoriosos por isso, sabe? A gente está cravando ela no mercado. Então. Pois é, ô Matheus, que cerveja que é essa Pilsen? Assim, ela é o quê? Tipo assim, você vê que ela é bem... Nós não apresentamos porque é o cervejeiro, né? O cervejeiro, é o artista, né? O artista, opa, é bom você ter frisado isso, né? Só frisar que é o Matheus, né? Então, essa Pilsen, a gente buscou diferenciar um pouco da maior parte do mercado
seja ele comercial ou mais artesanal um pouco, em produzir um produto com uma pegada um pouco mais maltada, um pouco mais encorpada também. Um dourado que chamasse a atenção, que não fosse aquele amarelo palha da maioria das pilsens. Então, um dourado forte, um dourado vivo, que crescesse aos olhos das pessoas. E, bom, que fosse refrescante, estivesse dentro do estilo, mas que tivesse essa pegada um pouco mais maltada, levemente, mas dentro do estilo Pilsen, com um pouco mais de sabor. Sendo assim, a gente buscou isso e o mercado aceitou bem. A gente conseguiu diferenciar um pouco das demais e ter o nosso espaço no meio com uma cerveja que a maioria das pessoas acha que... Acha não, mas é um meio bem comum. E a gente conseguiu uma diferença no mercado com isso e foi bem aceito. Pois é, e falando da cerveja que você está tomando aí agora, né, a Bohemia Pilsner. Então, essa cerveja já tem uma pegada um pouco... ainda dentro do estilo Pilsen, mas ela tem uma pegada um pouco mais lupulada. Ela tem um pouco mais de amargor do que a Pilsen e ela tem um critério mais aromático. Então, assim, ela é uma cerveja um pouco mais trabalhada até para um público que gosta de uma IPA, que é uma cerveja super amarga, porém, lógico, com muito menos amargor, mas ela surpreende para um público que busca algo mais intenso em aroma, em sabor, né? E falando então já, né, completando aí a Weiss, né, essa cerveja que eu experimentei há pouco tempo ali, sensacional. A Weiss a gente buscou fazer um produto um pouco mais encorpado também e, bom, com um pouco mais de aroma. É uma cerveja que geralmente, pela até a levedura e a adição de trigo na cerveja, ela tem um aspecto diferente, ela é turva, totalmente turva, por conta da levedura, a gente não filtra ela, assim como é padrão no estilo. Também ela tem um aroma muito característico de levedura, essa levedura está lembrando banana e cravo, é característico do estilo isso, e uma coloração um pouco mais acentuada. Quis diferenciar um pouco nisso, acho que está surtindo resultado, até porque em garrafas ela é quem tem hoje a maior venda da fábrica, né? Eu havia comentado nos bastidores, né? Tem surpreendido a gente assim muito nos empórios, e nos supermercados e nos eventos. Pois é, quantos 1000 litros aí vocês devem estar fabricando aí mensal aí? Quanto? Hoje a nossa estrutura é pequena, está no de fábrica, a gente tem uma capacidade de produção hoje, 50 mil litros, e hoje isso é uma capacidade. A nossa realidade hoje gira em torno de 10 a 14 mil litros. Nossa, né? caramba. Isso é uma capacidade assim, para giro mesmo, entre 2 meses, para atender uma demanda, né? Tendo que a Grande BH é o berço da Prússia. Nós somos no interior, mas eu tenho que falar que os Belo Horizontinos, né, agradecer a galera que prestigia nos empórios e nos eventos. Mas como fazer uma anatomia da cerveja? Eu vou deixar essa resposta para ele. Para ele, o técnico. Não, é porque quando ele fala, é um rapaz novo, um cara talentoso, a gente tem orgulho de estar dentro, fazer parte do nosso time. E eu, assim, sempre ouço e aprendo cada vez mais. Então, a palavra é sua, Matheus. O primeiro critério que geralmente a gente avalia numa cerveja, em qualquer cerveja, seja ela, é o aroma. A gente já começa pelo aroma, porque o aroma, ele parte da cerveja, ele vai se desprendendo. Então, é interessante você analisar o aroma para pegar ele como um todo no início, porque como o aroma é uma coisa que está volatilizando ali, ela vai perdendo força com o passar do tempo, né? Em segundo lugar, a gente avalia logo de cara a coloração, o aspecto visual dela. Então, até a apresentação num copo, um copo adequado,
vai fazer a diferença aí. Então, se essa cerveja te agrada ao olhar, se não te agrada, no aspecto geral, isso para qualquer estilo, tá? Você vai observar. Em seguida, o sabor. A gente, né, olha se ela está maltada, se ela está lupulada, se ela está balanceada. Então, depois passa para sensação de boca, que seria mais o tato da boca, o tato da cerveja na língua, se ela é viscosa, se ela é bem carbonatada, se ela está espumante, igual um espumante, bem né, concentrada de ali. gás nela, ou se ela tem alguma adstringência, se ela tem alguma coisa agarrando no céu da boca, se ela está aveludada, se ela está cremosa, né? Então, são vários fatores, né? Fatores. Em seguida, uma impressão geral, se você gostou ou não gostou do conjunto. Junta todas as informações e, bom, passa para você. O que você achou dessa cerveja? Pois é, geralmente então as cervejas Pilsen são dos agrados mais populares, então vamos dizer assim, né? E as cervejas mais assim, a de trigo, por exemplo, a cerveja que mais robusta e tal. E essa boêmia de vocês é fantástica, cara, sensacional. Carro-chefe também, todas três, né? O Matheus fala assim, rapidamente, eu queria só, às vezes, concluir o que ele falou. Uma das coisas que ele falava muito comigo, minha esposa, que éramos novos mesmo no ramo, ele falava, olha, a partir de começarem a degustar vários estilos de cerveja artesanais, é uma viagem sem volta. E toda hora que eu me apaixono com o estilo, eu falo com ele, Matheus, você tinha razão. Então a gente sai da Pilsen, começa pela Pilsen e vai numa escala para poder... né, conhecendo, aí você vai atingir o paladar, ficar maravilhoso. Tranquilo, né? Maravilhoso. Ô, gente, o negócio é o seguinte, eu tenho uma informação aqui que além de gerar emprego lá na cidade de vocês, lá em São Gonçalo do Rio Abaixo, vocês ainda ajudam os produtores rurais, né, cara? Vocês doam a cevada para eles, essa informação procede? É um trabalho, assim, que graças a Deus a Prússia tem essa responsabilidade, sabe? Como a gente foi acolhido de forma muito carinhosa com a comunidade, né, tanto da área urbana ou zona rural, a gente consegue, né, trazer como parceiro, né, Matheus? Mas esse é um projeto fantástico isso, né? Porque, tipo, não é só a usina, né, que está gerando renda lá para a cidade, mas a questão da cerveja que entrou aí com força total. E eles estão semanalmente, né, Matheus? Semanalmente a gente tem pessoas pegando lá na fábrica. E o interessante do bagaço de cevada, para a cervejaria, depois do uso dele, ele já não tem mais a serventia. Utilidade, né? Já não tem mais aquela utilidade. Mas para produtores rurais, pelo fato do bagaço de cevada conter alta porcentagem de proteína... Nutrientes ali, né? Em mais proteína, se falando de proteína e fibra, é rico em proteína e fibra, cerca de 40% de proteína. É muita coisa. Ela, se comparado com a ração pro gado leiteiro, ela é de queda muito melhor do que uma ração para produção de leite. Então, assim, favorece o gado leiteiro a produzir mais, o que é interessante também, porque né, tudo se é aproveitado na cerveja, né? Pois é, tudo é 100% aproveitado, né, cara? Tudo reciclável ali nessa situação, né? Pois é, gente, eu vou ter que agradecer demais a presença de vocês, é muito rápido, quando o papo é muito bom, parece que é 1 minuto que passou. A gente que agradece muito a você, falar com seus telespectadores, que vocês vão ver muita Prússia aqui no programa Fusão, tá? Sei que é uma parceria que nasceu assim, de forma muito sólida. Quero agradecer e parabenizar o Boi Werneck, espaço maravilhoso, lugar bacanão, a receptividade maravilhosa. E todos aqui que estamos assistindo aí nos bastidores, a Fabiana, tive a honra de bater um papo. E a turma toda, conhecer o Rafael e vocês. Beleza. Obrigado aí pela técnica, mais uma vez. E que inclusive vocês vão voltar aqui novamente, beleza? Vocês vão voltar, trazer. beleza? Vamos trazer os novos rótulos. Exatamente, não, a Pale Ale e a IPA, beleza? Saindo o rótulo, quero vocês aqui, combinado? Combinado demais. Beleza, um abraço. Douglas, Obrigado, gente. Matheus, brigadão aí.
Pessoal, nós vamos com um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos aqui com um papo com a Fabiana Rigui, a sommelier de cerveja. Sai daí não, intervalo, a gente volta já.